Senhores telespectadores, não sei se ainda se lembram do último programa. Fomos à Ponta de Sagres, bom, porque eu ia com a ideia de que lá no Algarve ia achar assim um navio, uma espécie de caravela, para a bordo, com as velas ao vento, lembrar a grande aventura do Vasco da Gama. O nosso país está agora a comemorar essa festa enorme, que são os 500 anos sobre a viagem que mudou a face do mundo. É uma das grandes glórias da Europa e em Portugal estamos a fazer a festa. Bom, eu esperava falar do Vasco da Gama e na grande travessia e na chegada a Calicut, tudo isso no navio, assim, balançado pelas ondas. Só que lá o que lá havia era uma traineirita que pertencia a uma senhora belga e a um cavalheiro alemão, e uma traineira que não tinha nenhuma ideia assim de feitos heroicos. Eu até me senti-me um bocado atrapalhado. Então vou agora aqui falar de Vasco da Gama e como sabia que passados 8 dias, que é hoje, vinha visitar a fragata Dom Fernando e Glória, que é realmente a última nau da carreira da Índia, disse-lhes: vou falar do Vasco da Gama, fica para a semana, porque eu vou estar a bordo da própria nau que navegou de Goa até Lisboa e que pode hoje representar esse ciclo de glória que foram as viagens desde Lisboa até ao Índico. Este navio nasceu em Damão. Damão é uma palavra que hoje aos ouvidos dos jovens portugueses não diz nada. Damão, bom, é que havia um Estado português da Índia com 3 partes: Goa, Damão e Diu. Ora bem, Damão era um porto de mar onde havia um estaleiro, mas esse porto estava ligado com umas zonas do interior, grandes florestas, que eram os enclaves de Nagar Haveli. Eram 2 enclaves, Dadra e Nagar Haveli. E nesses enclaves havia gigantescas árvores de teca. Era uma floresta densa, mal se podia romper. Ora bem, aconteceu que em 1832 foi colocado lá, enfim, nos nossos serviços, em Damão, um guarda-marinha, chamava-se Gil. É engraçado que o bonequinho da exposição chama-se Gil e o homem que inventou este navio também era Gil. Era um guarda-marinha, Gil José da Conceição. Ele ficou aborrecidíssimo, puseram ali para Damão estava longe de tudo, ele não podia, estava ali, olha, o que é que ele havia de fazer, mas tanta madeira, olha, teve uma ideia boa, vamos fazer um navio. Ele tinha lá um contramestre muito bom, de construção naval, que era o Yadosimagi, que era o indiano, e disse: olha lá, e se a gente fizesse aqui um navio? E então os dois, sem nenhuma decisão do governo, sem nenhum projeto de engenharia, começam a cortar as mais gigantescas árvores da floresta, a estendê-las no estaleiro e pouco a pouco vão fazendo o navio. Isto, devo dizer, demorou 11 anos. Este navio esteve em fabricação 11 anos, até que ao fim de 11 anos, as pessoas não acreditavam naquela história, mas não há dúvida, ao fim de 11 anos havia um belíssimo navio, costados altos. O navio, que navio era este? Era nau? Era fragata? Era corveta? Eu não sei, ninguém sabia, porque o navio foi feito à margem dessas classificações. Era um soberbo navio, com muita estabilidade, com uma grande capacidade,
chegou-se a pensar que isto podia levar 600 pessoas, e o navio vai para Goa e fez a primeira viagem de Goa até Lisboa. Uma nota engraçada é que a construção toda custou 100.600 réis. 100 mil réis, reparem, 100 mil réis, é claro, como é que um navio deste tamanho, mesmo nessa altura, podia custar 100 mil réis? Bom, é porque a teca era de graça. Hoje, como sabem, a teca é uma madeira absolutamente preciosa para fazer tecas cómodas, para fazer contadores, uma madeira de antiquário, mas naquela altura era de graça. Custou 100.600 réis. Bom, o navio, olhem, cá está ele, puseram-lhe o nome Dom Fernando II, que era o marido da rainha, e Glória. Glória era uma igreja que lá havia, Glória, uma igreja de muita devoção. Bom, e aí vai o navio, desde Goa até Lisboa, é espantoso. O navio de Amadores, claro, demorou 6 meses na viagem, numa altura em que já se estavam a construir em Inglaterra os clippers. Os clippers demoravam 90 dias. Bem, isso era um recorde, mas o normal, 100 dias, desde Hong Kong até Altamisa. Este demorou 6 meses, desde Goa até Lisboa. Era um navio sólido, que não se afundava, seguro, lento, ronceiro, pesado, um navio que nunca entrou numa batalha. Bom, a verdade é esta, o navio chegou até hoje. Pensem só que o navio sai do Porto de Goa em 2 de fevereiro de 1845, 2 de fevereiro, e entra no Tejo a 4 de julho do mesmo ano. Portanto, todo o mês de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, a viagem foi um suplício para quem ia a bordo. O comandante disse, mas o navio é que não está acabado, falta tudo. Bom, o governo, nessa altura, quem mandava era o Costa Cabral, disse, não há dúvidas, este navio não serve para navegar, olha, fica para quartel. E durante vários anos esteve ali ancorado no Tejo e era o quartel dos marinheiros. Bom, depois disso fez algumas outras missões, sempre demoradas, seguras. Uma delas foi levar uma princesa agonizante, a princesa Maria Amélia, até à Ilha da Madeira. Os médicos diziam que na Ilha da Madeira a tísica encontrava alívio. Coitada da princesa, foi morrer ali à vista do Funchal. Bom, o navio chega ao nosso tempo. Quando eu o conheci, e era isto que lhes queria dizer, quando eu o conheci, o navio, imaginem, era asilo de rapazes. Chamava-se Obra Social da Fragata Dom Fernando. Andavam por aqui os rapazes, uns rapazitos que não tinham pai nem mãe, que eram apanhados e que era preciso salvar, e muito bem, muito bem. E, portanto, fizeram o asilo dentro do navio, o que, a meu ver, é um completo disparate. Todo o asilo, toda a criança que é educada sem família, deve estar o mais perto da sociedade, da vila, dos amigos, das experiências, das rapaziadas, da alegria, o mais que é possível. Estes não, estavam aqui na fragata, e a fragata, não julguem que estava ali ancorada no cais de Alcântara ou na outra banda, não senhor, estava bem no meio do Tejo. Os rapazes estavam isolados, fechados de toda a comunicação. Bom, eu era nessa altura, e é por isso que estou a contar esta história, era eu o responsável pelos asilos. O título era diretor do Instituto de Assistência aos Menores. E eu
na verdade, impressionava-me com aqueles pobres pequenos ali, condenados como se fossem às galés, sem terem feito mal nenhum. Isto não podia ser. E mandei 2 cartas para o governo a dizer: é um crime termos um asilo dentro do navio, o navio fundeado no meio da água. Além disso, o navio é precioso. O navio representa para nós a última lembrança da carreira da Índia, com os garotos lá dentro, com uma cozinha a funcionar todos os dias, com os fogareiros, com as chamas elétricas. Isto acaba por arder. Ou vocês mudam os garotos para um asilo em terra, ou o navio vai ser pasto das chamas. E é uma pena, porque o navio, a última nau da carreira da Índia, bem merecia que nós a te convertêssemos em museu. Devo dizer, ninguém respondeu às minhas cartas, ninguém quis saber, o asilo continuou, até que passaram 2 ou 3 anos, olha, vieram aí, os garotos não tiveram a culpa, foram até uns especialistas com uma coisa para fazer umas soldagens, uma chispa que saiu, entrou na madeira, ninguém deu por isso. Na manhã seguinte, via-se sair do navio uma espiral de fumo branco, chamaram os bombeiros, com as suas agulhetas quiseram apagar o fogo, só que o fogo não era por fora, era por dentro. Portanto, parece que quanto mais água deitavam, mais o navio ardia. Olha, e acabaram por afundar o navio e o navio continuou a arder. Um fogo no mar da palha. E pronto, lá ficámos sem navio, lá foram os garotos para outro sítio e teve afundado perto de 30 anos. Até que um oficial de marinha muito culto, com muito sentido das responsabilidades da história, o almirante Andrade e Silva, que era nessa altura chefe de Estado-Maior da Armada, viu aquele resto de carcaça e disse: não há dúvida, isto é injusto, vamos reconstruir este velho navio da carreira da Índia. Bom, a reconstrução é quase completa, os engenheiros dizem que do primitivo há 12%, outros dizem que não são 12, são 13. 13 é um número azarento, como sabem, eu fico pelos 12 porque a quilha que estava no fundo da água, ninguém a pôde roubar. Durante aqueles 30 anos, toda a gente ia ali, isto era teca. Quantas pessoas roubaram um bocado de madeira para fazer lá em casa qualquer coisa, um banquinho, uma cômoda, uma estante, foi pilhado, mas ainda restou o bastante para podermos hoje dizer que o navio é exatamente igual, que o navio está reconstruído. Conto-lhes esta história, não é para me gabar de coisa nenhuma, é só para dizer que realmente mais vale prevenir que remediar. Se há 40 anos têm prestado atenção aos meus avisos, o navio não tinha ardido. Eu bem sei que ele está outra vez reconstruído, mas isto custou 1,5 milhão de contos. Foi pago por muitas empresas, muitas companhias, toda a gente contribuiu, foi um movimento nacional, é uma coisa bonita. Bom, mas para mim ainda era mais bonito a gente ter percebido que se lhe acudíssemos a tempo, o navio não chegava a arder. O que restava do navio foi rebocado para o arsenal do Alfeite, depois a reconstrução foi feita principalmente nos estaleiros de Aveiro, os acabamentos de novo no Alfeite, já com esta ideia de que o navio, depois de pronto, viria aqui para uma doca da Expo, porque era uma espécie de homenagem a Vasco da Gama e a todos os que tomaram parte na grande primeira viagem desde Lisboa até à Índia. Cá está, eu estou-lhes a falar exatamente aqui na doca da Expo 98 e acho uma bela homenagem e
um ato de justiça esta exibição do navio ainda feito na Índia, com madeiras da Índia, e que repetiu com dificuldades, mas repetiu a própria viagem do grande Vasco da Gama, que pela primeira vez pôs em contacto os portos indianos com a Europa Ocidental. O velho navio, antigo quartel de marinheiros, asilo de crianças desamparadas, está agora convertido no museu. O museu que procura reconstituir carinhosamente episódios da marinharia dos meados do século passado. Já viram que eu estou-lhes a falar aqui, ao lado do comandante. O comandante não ouve o que eu digo, está a fumar a sua cachimbada, está a ler ali um livro de arte poética, não liga nenhuma ao que eu digo, mas é este o comandante do navio. Noutros pontos podem ver, olhem, está o cirurgião a curar um doente, está a mesa posta para os senhores oficiais, estão os artilheiros a carregar o canhão. É realmente uma reconstituição preciosa da vida naval portuguesa de há mais de 100 anos. Eu não lhes vou dizer que concorde inteiramente com pormenores da reconstituição. Eu, por exemplo, não acredito que o navio viesse de Goa para Lisboa, aqui todo assim, atapetadinho com tapetes de arraiolos. Se calhar não eram de arraiolos, eram orientais, mas isso são pormenores. A ideia de fazer ressurgir das profundezas de um desastre uma nau da carreira da Índia e de a trazer aqui em homenagem ao grande navegador que foi Vasco da Gama, acho que é uma ideia admirável. A propósito, queria-lhes dizer que tenho ouvido, a gente ouve, lê, muitos protestos, diz que afinal está a passar o centenário, ninguém presta homenagem ao Vasco da Gama, é uma injustiça, deviam pedir a demissão de não sei quê, porque não sei quem. As pessoas falam antes de ver. Eu queria dizer-lhes, tenho aqui um livro que é o último número da revista Oceanos. É consagrado ao Vasco da Gama. É publicado pela Comissão dos Descobrimentos e quero-lhes dizer que, sob o ponto de vista iconográfico das ilustrações, é o melhor dossiê que até hoje em Portugal foi publicado sobre Vasco da Gama. Quanto aos textos, ele tem uma dúzia de artigos, são uns portugueses, outros estrangeiros, todos eles artigos com verdadeira qualidade científica. Isto saiu agora há muito pouco tempo, ainda está à venda, e eu queria lhes dizer isto. Em breve, isto será uma raridade bibliográfica. Penso que é uma injustiça estar-se a dizer mal da Comissão dos Descobrimentos pela forma como comemorou o centenário. Basta ter publicado este trabalho para ser digna de maior consideração. Não lhes vou aqui falar agora na viagem de Vasco da Gama, porquê? Porque toda a gente a conhece. Vou-lhes mostrar, este livro é meu, saiu, por acaso estou cheio de vaidade, saiu hoje. Vocês sabem que quando um escritor publica um livro, é como o pai quando lhes nasce um filho. A gente fica tão vaidoso e não pode deixar de dizer, olha que bonito que ele é, que bonito que ele é. Bem, este livro tem aqui, e é isto que eu queria que a Câmara mostrasse, tem, com todo o pormenor, a viagem que mudou o mundo. Tem a biografia do grande navegador, tem o calendário da grande viagem, tem as consequências dos descobrimentos. Bom, e eu agora vou realmente dizer-lhes
essa viagem valeu a pena, não valeu a pena? Devo dizer que tudo se pode ver pelo lado sim e pelo lado não, pois naturalmente o próprio corpo humano está dotado com dois olhos e são as visões divergentes da realidade que lhe dão valor. Olhem, o grande Luís de Camões, que fez esta viagem, que viveu muitos dos seus anos na Índia, falou desta viagem de Vasco da Gama nestes termos: dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios, sagaz consumidora conhecida de fazendas, de reinos e de impérios, chamam-te ilustre, chamam-te subida, sendo digna de infames vitupérios, chamam-te fama e glória soberana, nomes com que o povo néscio se engana. Claro, esta ideia de que o povo se engana com as palavras que a gente atira para cima dele, chamam-te ilustre, chamam-te soberana, pobre do povo néscio que acredita em tudo quanto a gente lhe diz. Todavia, a viagem, é certo, teve aspectos negativos, certamente que teve. O nosso país lançou-se num esforço que era superior às suas próprias capacidades. Ficámos exaustos, desamparados. A viagem, como aqui profeticamente o Camões escreve, foi uma consumidora conhecida de reinos e de impérios. O império afundou-se e até a independência se perdeu. Todavia, é isso o que fica para trás de nós, aquilo que nós fomos capazes de fazer, com esforço, com sangue, com sacrifícios inenarráveis, ao preço de desamparos e de adultérios, como o Camões dizia. É isso que fez de nós uma nação que hoje figura nas páginas de qualquer manual de história universal. Eu sinto uma certa compensação em vir aqui mostrar este meu livro, meu e de uma ilustre colaboradora que trabalhou comigo e que tornou possível este sonho, que é a história de Portugal desde as auroras da nacionalidade até aos dias de hoje. Curioso que eu escrevi o livro, isto acabou já há meia dúzia de meses, e para o acabar encontrei este final: a caminho do futuro, e aqui o sinal da Expo. Mal diria eu que também isto era um texto profético.